Pessoal, vamos fazer uma revisão muito top para quem vai fazer prova de conselheiro tutelar aqui no Distrito Federal, que além do ECA, o edital, além de pedir o conhecimento do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, pediu aí o conhecimento de várias outras leis, né? Em especial legislações de âmbito federal, que tratam do direito da infância e da juventude. Então eu separei uma lista de exercícios para a gente fazer agora, com 5 leis que estão lá no edital, ultra mega importantes, leis federais que tratam do direito da infância e da juventude e que vão servir também para quem vai fazer prova para conselheiro tutelar em outros locais, não só aqui no Distrito Federal, porque no geral os editais, além do ECA, pedem todas essas legislações. Então eu separei 5 leis e através de uma lista de exercícios a gente vai fazer uma revisão bem bacana com essas 5 leis e vou colocar aqui, ó, para você visualizar quais seriam essas leis. Lei 2010/2009, essa lei 2010 é a Lei Nacional da Adoção. Lei 3.257 de 2016, que é o marco legal da primeira infância. Lei 3.431 de 2017 é a lei que trata, a gente chama da escuta especializada, é a lei que trata do sistema de garantias para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, de uma forma geral. Lei 3.010 de 2014, Lei Menino Bernardo, a lei que trata do castigo físico e tratamento cruel degradante, é a Lei 14.344 de 2022, bem novinha, Lei Henri Borel, que é uma lei que você vai ver muito ela ser cobrada ainda nos concursos, nos processos seletivos que envolvam aí o direito da infância e da juventude. Então, nós vamos trabalhar questões que envolvem essas 5 leis que vieram no edital aqui de conselheiro tutelar aqui do DF, mas que também, muito provavelmente, algumas delas, ou basicamente todas elas, também vieram editais de outras provas que serão aplicadas aí nos municípios espalhados pelo Brasil. Tá tranquilo? Eu falei rapidinho o número das leis, né? Talvez você fale, ai meu Deus, eu não conheço essa lei. No decorrer das questões, nós iremos tratar de cada uma delas, tá bom? Vamos entrar no nosso material? Deixa eu sair da frente aqui um pouquinho. Então, vamos começar a nossa listinha de exercícios que englobam aí todas essas legislações. Vamos lá? Simbora? Então, ó, primeiro item aqui, segundo o que preconiza a Lei 2010 de 2009, deve-se recorrer à adoção quando? Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Lei 2010 de 2009. É uma lei, inclusive, ela é chamada de Lei Nacional da Adoção. É uma lei que alterou o ECA, basicamente tratando da adoção. Então, assim, vamos ser bem sinceros, se você conhece bem o ECA na parte relativa à adoção, que engloba ali o artigo 39 até o artigo 52 do ECA, basicamente você vai conseguir responder as questões que envolvem essa lei 2010. Na verdade, boa parte daqueles artigos lá do ECA sobre adoção, o que você aprendeu lá sobre adoção? Adoção é medida excepcional e irrevogável, que deve ser utilizada só quando esgotados os recursos para manutenção na família natural ou família ampliada. Se você aprendeu lá a parte da adoção no ECA, veio daqui, dessa lei. Então, essa é a lei que trata da adoção. Ela fez várias alterações no ECA que já estão lá, que nós já estudamos, e também trouxe alguns detalhes a mais sobre o processo de adoção, mas é a lei que trata da adoção. Muito provavelmente, caindo alguma questão sobre essa lei, você vai conseguir acertar, basicamente já sabendo se você já souber o ECA no tocante à parte da adoção, tá bom? Vamos lá? Então, responder. Então, segundo o que preconiza a lei 2010, deve-se recorrer à adoção quando? Quando é que será realizada a adoção? Letra A. Quando a família substituta não consegue adaptar-se ao cuidado à criança, ainda que com preparação gradativa e acompanhamento da equipe técnica. Você vai ver que aqui não tem nada a ver, porque família substituta é justamente aquela que vai englobar a guarda, a tutela ou então a adoção. Então, como é que eu vou recorrer à adoção quando a família substituta, que pode se dar através da guarda, tutela e adoção, não consegue adaptar-se? Absolutamente não disse nada com nada. Não faz o menor sentido a letra A. B. Quando a criança sofre maus tratos, negligência ou qualquer suspeita durante o estágio de convivência previsto aí. Mas se eu estou falando de estágio de convivência, eu já estou falando do processo de adoção.
E a questão quer saber quando eu vou recorrer à adoção. Se a gente está falando de estágio de convivência, é porque eu já tenho um processo de adoção. Também totalmente falso, totalmente sem base isso aqui. C. Se esgotam os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou família extensa. Aí sim, lá no ECA, inclusive em decorrência desta lei, a adoção é medida excepcional e irrevogável, utilizada apenas quando esgotados todos os recursos de manutenção da criança ou adolescente na sua família natural ou na família ampliada ou extensa. Então, letra C tá absolutamente certinha e eu tenho certeza que você acertaria essa questão, mesmo às vezes não dominando por completo a lei 2010. D. Quando não sejam respeitadas a identidade social e cultural da criança, os seus costumes e tradições, e aí isso é causa de adoção? Não. E letra E, quando tutelando, e aqui eu estou falando de tutela e não de adoção, perde os vínculos de afetividade e afinidade vivenciados no seio da sua comunidade de origem. E aí encaminha para adoção? Quando ele perde os vínculos? Não, gente. Totalmente errado. Letra C é o item correto. 2. Analise as afirmativas a seguir relativas à nova lei da adoção, Lei 2010 de 2009. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 21 anos. Não, após completar 18 anos, se você conhece o ECA, você saberia que esse item, né, está errado por conta da idade, não são 21 anos. A partir dos 8 anos, o adotado tem direito de acesso total e restrito ao processo de sua adoção. 2. O acolhimento institucional e acolhimento familiar são medidas provisórias, certo? E excepcionais, certo? Utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou não sendo esta possível para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Tá certinho. O acolhimento institucional familiar, aquela situação em que a criança ou adolescente é encaminhado para uma instituição de acolhimento, para uma família acolhedora, e durante esse período, não necessariamente a criança está ali para ser adotada. Durante esse período será avaliada a possibilidade de reintegração à sua família, ou se não for possível a reintegração à sua família, o encaminhamento para a colocação numa família substituta através da guarda, tutela e adoção. Se você conhece o ECA, a gente vai saber que isso aí está no ECA, é uma alteração, um artigo da 2010 que gerou alteração no próprio texto do ECA. 3. A sentença que deferir a adoção produz efeito imediato. Sim, como regra, sim. Embora sujeita à apelação. A apelação é uma forma de recurso que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável de difícil reparação ao adotando. Aqui, esse item está correto. E eu vou botar aqui o falso primeiro, né? E ele está na Lei 2010, não está especificamente no ECA, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, ó. Quando o juiz reconhece, homologa o pedido de adoção, então ele dá a sentença que reconhece a adoção, a sentença produz efeito de forma imediata. Então, saiu lá da audiência, pronto, o menino já é filho dos pais adotivos. A sentença produz efeito imediato, exceto em se tratando, mesmo que caiba a apelação. O que é apelação? Recurso. Mesmo em se tratando de recurso, a sentença ela produz efeito de forma imediata, porque mesmo recorrendo, esse recurso ele não vai suspender a adoção, a não ser que se verifique que a adoção traz risco para a criança, ou quando é adoção internacional. Que aí a criança vai embora com a família estrangeira e às vezes resgatar essa criança depois fica meio complicado. Então, a regra é que quando o juiz homologa a adoção, quando ele sentencia, quando ele dá a sentença, já começa a produzir efeitos a partir dali. O pai adotivo agora é pai mesmo, o filho adotivo agora é filho mesmo. Mesmo que haja um recurso, a sentença já vai começar a produzir seus efeitos, exceto quando for adoção por estrangeiros, que aí essa sentença, esse recurso vai suspender a adoção, até ser julgado o recurso, ou quando se tratar de uma adoção em que, através do recurso, quem recorreu, geralmente o Ministério Público, prova que há risco para a criança. Aí o juiz, peraí, então vamos suspender a sentença até julgar o recurso. Fora isso, a sentença produz efeito de forma imediata, portanto, esse item 3 está correto. Item 2 e 3 estão corretos, letra C de casa.
Combinado? Que mais? Item 3, a Lei número 12.010, de 3 de agosto de 2009, disciplina, no Brasil, normativas a serem seguidas no caso de adoção. Tá vendo que a Lei Nacional da Adoção, basicamente, ela vai falar apenas de adoção. Nessa legislação, o artigo 197-A, disciplina... Não, o artigo 97-A, temos indicações sobre os aspectos necessários para a habilitação dos pretendentes à adoção, processo de adoção. A legislação disciplina ainda que no Brasil, os postulantes à adoção deverão apresentar a petição inicial em que conste. E aqui já é um tópico específico da Lei 2010 que define quais são os documentos necessários que devem ser apresentados pelos pretendentes à adoção. Então, quais documentos eles devem apresentar junto da petição inicial para dar entrada no pedido de adoção. E aí o item coloca assim, ó. Comprovante de renda e domicílio tem que ser apresentado? Tem. Aqui tem que ser apresentado o comprovante de renda e o comprovante de domicílio, né? Onde a pessoa mora. 2. Carta de recomendação de 2 testemunhas atestando a capacidade da família adotar? Aí não, pô. Como que 2 testemunhas que dizem, não, eles podem adotar, eles são gente boa e tal, tal. Não. 3. Certidão negativa de distribuição civil? Sim, ok? Tem que apresentar certidão negativa criminal, que não responde, não tem condenação criminal, e a certidão negativa de distribuição civil é uma certidão de que a pessoa não foi processada, não tem processo civil, ok? Não tem execução fiscal, não tem processos na justiça, vamos assim dizer, nem criminal e nem na esfera civil. Tem que apresentar também. Que mais? 4. Certidão de antecedentes criminais também, óbvio, tem que apresentar. E comprovante de escolaridade, gente, não precisa do comprovante de escolaridade. Saber se tem nível superior, nível médio. Esses são alguns dos documentos necessários para, aí vem, cédula de identidade, a identidade, o CPF... Identidade e CPF devem ser apresentados também, além desses documentos aí. Que mais? Comprovante de renda a gente já colocou. Cópias autenticadas da certidão de nascimento e casamento. Se for o caso, né? Se for casado ou casamento. Ou declaração de união estável. Também deve apresentar. Além desses que estão na questão que a gente já definiu, né? Dados familiares devem ser apresentados, enfim. Então, comprovante de renda, certidão negativa de distribuição civil, certidão de antecedentes criminais, comprovante de escola... não, comprovante não precisa, né? Cédula de identidade CPF, cópias autenticadas, certidão de nascimento, ou de casamento, ou união estável, dados familiares, enfim. Artigo 197 aqui, ó, a da Lei 2010. Estão corretas as afirmativas, está correto a 1, a 3... e a 4, letra B de bola, certo? Então, Lei 2010, Lei Nacional da Adoção, item 4 também fala dela, ó. A família que inclui 3 ou mais gerações e que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Você que conhece o ECA já sabe exatamente qual é essa família que o item se refere aí. Possui uma denominação específica apresentada pela Lei 2010, chamada de Nova Lei da Adoção. Essa inovação no entendimento acerca desse modelo de família veio para assegurar o vínculo afetivo entre a criança e seus familiares e é, de longe, um dos maiores benefícios para o estudo da adoção. O enunciado refere-se a que tipo de família? Que também está no ECA, que foi incluído no ECA por essa Lei 2010. Isso aqui é a família extensa ou família ampliada. Nem no ECA, nem na Lei 2010, a gente não fala de família solidária, nem homoafetiva, nem pluriparental, nem reconstituída. Família ampliada ou família extensa. Então, aqueles conceitos lá do artigo 25 do ECA, que fala família natural, família ampliada, vieram aqui da Lei 2010. Família natural é aquela formada pelos
pais ou qualquer deles e seus descendentes, que é o núcleo familiar mais pequenininho, mãe, pai, filhos, ou só mãe e filhos, ou só pai e filhos, enfim. E a família ampliada ou extensa é aquela que vai para além da unidade, né, do casal, dos pais, dos filhos, para incluir parentes próximos com os quais a criança e adolescente convive e mantém relação de afinidade, afetividade. Sem margem de erro. E eu sei que se você conhece o ECA, você acertaria tranquilamente, certo? Então, item 4 ficou a letra A. Item de número 5. Considerando a lei da adoção, lei 2010, é correto afirmar, letra A, a adoção é medida excepcional irrevogável? Não, ela é irrevogável, a qual se deve ocorrer apenas quando esgotados recursos para a manutenção da criança e adolescente da família natural. Finalzinho tá certinho, né? B. Toda criança ou adolescente inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada por equipe interprofissional ou multidisciplinar no máximo a cada... Não. No máximo a cada 3 meses. Está no ECA também. Aliás, foi essa lei que incluiu esse prazo. Eram até de 6 meses e a lei 2010 diminuiu para 3 meses. Devendo a situação ser... enfim. Se a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional sempre que possível, certo? E respeitado seu estágio de desenvolvimento, porque às vezes não dá para ouvir. A criança, um bebezinho, tem como ouvir o que ela acha da adoção? Não. E grau de compreensão. Então, sempre que possível, criança ou adolescente vai ser ouvido, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Certinho. Lembrando-se que, em se tratando de adolescente acima de 12 anos, é necessário o consentimento desse adolescente para a realização da adoção. É necessário, não é determinante, mas é necessário. Mas, regra geral, sempre que possível, criança e adolescente vai ser ouvido, respeitado seu estágio de desenvolvimento e sua compreensão da situação, e sua opinião deve ser devidamente considerada. Beleza. Letra C, o item correto. Letra D. A permanência da criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 5 anos. Ave Maria. Por mais de 18 meses. Salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Item está errado. Boa. Questão de número 6. Completadas 3 décadas de vigência, o Brasil continua mobilizado para que o ECA se mantenha como uma legislação avançada e atualizada. A gente tenta, né? Nos últimos anos, foram realizados diversos aprimoramentos no ECA. A cenário alternativa que não faz parte do aprimoramento do ECA. Aprimoramento se refere às leis que vieram para alterar o ECA, melhorar o ECA, atualizar o ECA, enfim. Letra A, lei da primeira infância? Sim, inclusive aqui vai ter questões sobre ela. Lei 13.257, lei da primeira infância, ela veio para alterar o ECA, melhorando, atualizando. B, lei Menino Bernardo, com certeza 13.010 de 2014, incluiu os artigos 18A e 18B no ECA. C, lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Prisional? Não, gente. Aí não. Não, prisional, não. Ele que é a que não faz parte. Letra C, essa lei aqui, lei 12.550, é que não faz parte. Letra D, lei que instituiu a escuta especializada, sim, 13.431, a gente depois vai fazer questões sobre ela. Então, letra C é a lei que não tem nada a ver com o ECA. 7. Levando em consideração os aprimoramentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de 8 de março de 2016, que implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância, que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral, é a Lei 13.431, que institui a escuta especializada, não. 12.594, que é a lei do SINASE, não. 13.010 de Menino Bernardo, não. 13.257, o nome já está aqui, né? Lei da primeira infância. E a lei 8.080 também não. Gente, ó, a lei 13.257, conhecida como lei marco legal da primeira infância, é uma lei que vai literalmente tratar de direitos, atendimentos para as crianças que se encontrem nessa faixa etária considerada como sendo a primeira infância. A primeira infância, ela engloba crianças de até 6 anos completos ou
72 meses. Então, até os 6 anos, ou o equivalente a 72 meses, a gente considera como sendo a primeira infância. E aí existem várias políticas públicas voltadas para as especificidades das crianças nessa faixa etária. Então, a Lei 13257 de 2016 é a lei que trata do que as políticas públicas, do que deve ser feito para as crianças que se enquadrem nessa faixa etária que é considerada como a primeira infância. O marco legal, aí tem várias regrinhas, né, na lei sobre o atendimento, sobre a situação, sobre como tratar as crianças que se encontrem nesta primeira infância, nessa faixa etária, que vai até os 6 anos completos ou o equivalente a 72 meses, tá bom? Então, Lei 3257 é a lei da primeira infância. Aqui já tem um conceito dela, tá vendo? Implica o dever do Estado estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância que atendam às especificidades, os detalhes dessa faixa etária, visando a garantir o seu desenvolvimento integral. E é a Lei 13257, lei da primeira infância, marco nacional, marco legal da primeira infância. 8. Para efeitos do Estatuto da Primeira Infância, Lei 3257, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 5 anos não, 10 anos não, 7 anos não, 12 anos não, 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança. Tranquilo? E é assim que a gente encontra a Lei 3257. Você vai encontrar mais essas questões, perguntando o que é a primeira infância, qual foi a lei que trata do marco legal da primeira infância. E aí a Lei 3257. Beleza? 9. Considerando a lei da primeira infância, assinale a alternativa incorreta. Letra A. As crianças poderão participar na definição das ações que lhe digam respeito? Sim, com certeza, né? Respeitando seu estágio de desenvolvimento, sua condição de pessoa em desenvolvimento, elas podem participar sim, né, da definição das ações. B. A primeira infância abrange os 3 primeiros anos de vida? Não. A primeira infância abrange os primeiros 6 anos de vida ou 72 meses. Já está errada a letra B. Esse é o item incorreto. Tá vendo como sempre vai tocar nessa questão da idade? Para, né, o que é considerado como primeira infância, a criança deve ser respeitada enquanto... Com certeza. D. Um dos objetivos da lei é a redução das desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança da primeira infância. Com certeza. Letra B é o item incorreto. 10. Com base na legislação penal extravagante, julgue o item seguinte. A escuta especializada... A escuta especializada é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, realizado perante autoridade policial ou judiciária e tramitado em segredo de justiça. Valei-me quisto, valei-me quisto. E aí, ó, seguinte, Lei 13.341, vamos botar ela aqui, ó, Lei 13.341, e aí vamos falar um pouquinho de 2017, que a gente já mudou de lei, tá vendo? Já passamos ali para a Lei 13.431. Lei 13.431 é a lei que estabelece um sistema de garantias para criança ou adolescente que é vítima ou testemunha de violência. Então, é uma lei que vai tratar da oitiva dessa criança, de como deve ser ouvida ela, como que que tipo de profissional de que tipo de medidas que devem ser utilizadas para colher o depoimento especial dessa criança, para realizar a escuta dela. Então, é uma lei que ela trata do procedimento administrativo e policial e judiciário também, de ouvir a criança, de proteger, de acolher essa criança que é vítima ou testemunha de alguma violência. E aí tem 2 institutos muito cobrados em prova quando se trata dessa lei, que é a escuta especializada dessa criança ou o depoimento especial dela, tá bom? A escuta especial é a entrevista que é feita a essa criança ou adolescente pelo órgão responsável pela rede de proteção dela. Então, na verdade, a escuta especializada é feita por um órgão com o intuito de proteger. É uma escuta especializada porque é feita por profissionais qualificados no atendimento de criança e adolescente e por aí vai.
O depoimento especial é a oitiva dessa criança ou adolescente perante a autoridade policial ou perante a autoridade judiciária. Então, veja bem, escuta especializada é a entrevista que é feita com a criança e com o adolescente pelo órgão responsável pela rede de proteção, por exemplo, o Conselho Tutelar, ok? Que vai ouvir, vai extrair dela, vai entrevistá-la apenas naquilo que foi estritamente necessário para atender a situação. Já o depoimento especial é a oitiva, é ouvir a criança perante a autoridade policial ou judiciária, que vai correr em segredo de justiça. Tranquilo? Se você olhar com carinho a questão, ele fala: escuta especializada é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência realizado perante a autoridade policial ou judiciária e tramitado. Errado, porque aqui não é a escuta especializada. O item aqui está se referindo ao depoimento especial. Então, não é escuta qualificada, é o depoimento especial. A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com a criança e com o adolescente perante um órgão da rede de proteção, tá bom? Portanto, o item está erradíssimo. Falso aqui, ó. Artigo 7º da Lei 3.004, que tá errado, né? 34 não é, 431. 431 de 2017, que é o do Sistema de Garantias para criança ou adolescente vítima ou testemunha de alguma violência. E tem 11 que tá bem pequenininho. ALS, 11 anos, reside com a mãe, o padrasto e 2 irmãos menores. A ALS é vítima de abuso sexual cometido por seu padrasto. A criança nunca comentou com ninguém sobre o fato devido às ameaças do abusador, que disse que, caso falasse, ele faria algo contra sua mãe. Constatado que a criança está em risco, a autoridade policial deve ser acionada, com certeza, acionada, e requisitará a autoridade judicial responsável em qualquer momento dos procedimentos de investigação e responsabilização do suspeito as medidas de proteção pertinentes. Analise-as. 1. Evitar o contato direto da criança com o suposto autor da violência. Com absoluta certeza, né, gente? Nem precisa saber da lei para a gente ter a noção que a gente vai evitar o contato direto da criança com o abusador, né, com o autor da violência. 2. Solicitar o afastamento cautelar do investigado da residência. Com certeza. Requerer a prisão preventiva do investigado quando houver suficientes indícios de ameaça à criança vítima ou testemunha de violência. Com certeza. Solicitar aos órgãos socioassistenciais a inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos que tem direito. Sim, socioassistencial seria aqueles programas assistenciais, Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família e tal. Requerer a inclusão da criança em programa de proteção às vítimas. Com certeza. Essas são medidas que a autoridade policial pode solicitar ao juiz quando se trata de uma situação grave aí, ou de violência contra a criança. Portanto, minha gente, todos os itens estão corretos, beleza? Todos eles estão corretos. É o artigo 21 da Lei 13.431 de 2017, que é o que trata do sistema de proteção da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de uma violência. Boa! A escuta especializada e o depoimento especial para crianças vítimas ou testemunhas de violência são garantidos pela Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Assinar a alternativa incorreta em relação a estes procedimentos. Letra A. O depoimento especial deve ser regido por protocolos e pode ser realizado quantas vezes forem necessárias para melhor esclarecimento da situação, de preferência mais de uma vez. E deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Raciocínio. O depoimento especial é aquele em que a criança vai ser ouvida pela autoridade judiciária e pela autoridade policial, não é? Eu te pergunto, esse depoimento especial, ele deve ser feito várias vezes? E eu quero que você entenda o seguinte: ser vítima ou testemunha de uma violência é algo extremamente complicado para um adulto. Você ter que depor, você ter que prestar esclarecimento várias vezes é muito dolorido para um adulto, porque você acaba revisitando aquela dor, aquele sofrimento, aquele dia, aquela violência.
que dirá para uma criança. Então, o depoimento especial, como regra, deve ser realizado apenas uma única vez, justamente para a gente não expor a criança ou adolescente a mais uma violência, que é ter que revisitar tudo que ela passou como vítima ou como testemunha de uma violência. Então, a letra A, meu irmão, já é o item erradíssimo. Letra B, então os demais estão corretos, a gente vai repassar só para ajudar na memorização desses institutos. A escuta especializada e o depoimento especial devem ser realizados em local apropriado, lógico, e acolhedor, com certeza, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente, não tenha dúvida. C, o depoimento especial deve tramitar em segredo? Sim. D, a criança ou adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado. Com certeza, gente. Ou com outra pessoa que represente ameaça, coação, constrangimento. Certinho, certinho. Então, letra A é o item errado. 13, vamos mudar a lei? A lei número 13.010 de 2014, essa é a lei Menino Bernardo, lei conhecida também como lei da palmada, que alterou o ECA no artigo 18, incluindo o artigo 18A e o 18B. Define que a criança e o adolescente têm direito de serem cuidados e educados sem a presença de castigos físicos ou de tratamento cruel, com vistas a discipliná-los. Beleza. Para esta lei, tratamento cruel degradante é aquele que causa sofrimento físico ou lesão corporal. Não, aqui é o que a gente chama de castigo físico. Quem conhece o ECA muito bem, mataria esse item fácil. Promove correções verbais? Não. Causa danos físicos permanentes? Não. Promove humilhação e ridiculariza. É aquilo que humilha, tratamento cruel degradante, é aquilo que humilha, ridiculariza a criança ou adolescente ou ameaça ela gravemente. Artigo 18A do Estatuto. Ameaça gravemente. Beleza? Desresponsabiliza o agente público por omissão? Não, né? Nada a ver. 14. Em 2014, o menino Bernardo Boldrini foi cruelmente assassinado quando tinha somente 11 anos de idade. E, aliás, foi ele que fez surgir a própria lei, né? Menino Bernardo, Lei 3.010. Assim, naquele mesmo ano, foi aprovada a Lei 3.010 de 2014, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e incluiu em especial os artigos 18A e 18B. Essa lei ficou conhecida como Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada, de forma a assegurar que tanto a criança como o adolescente não sofram nenhuma punição degradante que acarrete sofrimento físico ou lesão. Sobre essa questão é correto afirmar: letra A. As pessoas responsáveis por cuidar, educar ou proteger crianças e adolescentes que venham a castigar fisicamente ou tratar de forma cruel ou degradante, além de sofrerem outras sanções, podem ser encaminhadas para tratamento psicológico ou psiquiátrico, sim, verdadeiro. Participar de curso ou programa de orientação também, sofrer advertência também, ou ter que custear ou encaminhar a criança a tratamento especializado. Sim. O ECA não fala necessariamente em ter que custear, mas de encaminhar para tratamento especializado, sim. Quando eu peguei essa questão, caramba, velho, a gente acaba tendo que marcar a letra A, porque você vai perceber que as outras estão todas erradas. Letra B. O castigo físico que gere somente uma pequena lesão ou sofrimento físico é uma forma de correção, disciplina e educação que pode ser aplicada pelos pais? Não. O castigo físico é vedado pelo artigo 18 do ECA. C. Os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou a pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes não coisa chata. Não estão sujeitos a sanções em caso de aplicação de castigo físico? Falso. Claro que estão. Item errado. Artigo 18b do Estatuto. D. É considerado tratamento cruel ou degradante toda e qualquer conduta que aplique ou faça uso da força. Aí não é o tratamento, é o castigo físico. E letra E. A ação de natureza disciplinar punitiva aplicada com o uso da força é considerado constrangimento ou é ameaça? Não, é castigo físico. Então, não tem outro jeito. Letra A gente vai ter que marcar como item correto, mas tanto a Lei 3.010 como a ECA não falam em custear o tratamento, e sim ser obrigado a encaminhar para um tratamento. 15. De acordo com a Lei 8.069, de 3 de julho de 90, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Esta lei é fruto de uma construção coletiva, que envolveu parlamentares, governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais, instituições de liderança religiosa, entre outros atores. Completadas 3 décadas de vigência, o Brasil continua mobilizado para que o ECA se mantenha como uma legislação avançada e atualizada. Nos últimos anos foram realizados diversos aprimoramentos para o fortalecimento e materialização dessa lei. Considerando o que está disposto no ECA e a aprovação de novas legislações, identifica as alternativas. Então, para identificar o que estabelece a lei da primeira infância, 13257. 2, para identificar o que estabelece a lei Menino Bernardo. 3, para identificar o que estabelece a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. E 4, para identificar o que estabelece a lei que institui a escuta especializada, que é a Lei 343. Então, ele quer que você coloque, regulamenta a execução de medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratica ato infracional. Aqui é a lei do SINASE. Cadê a lei do SINASE? Aqui, 3. A gente não tem questões aqui sobre o SINASE, porque eu vou montar uma lista só de questões do SINASE, tá bom? O SINASE é o Sistema Nacional de Execução de Medidas Socioeducativas para o Adolescente que comete ato infracional. Depois, estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência. É a Lei 13431. Aqui, cadê ela? Da escuta especializada. Lei 13431, vamos botar aqui, o 4. Estabelece o direito da criança e do adolescente serem educados sem uso de... É Lei Menino Bernardo. Lei 3.010, aqui, é o 2, Lei Menino Bernardo. 2. Implica o dever do Estado estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância, 13257. Cadê? É 1. 13257. Então, a sequência que a gente tem é o 3, o 4, o 2 e 1. 3, 4, 2 e 1, letra A. Já matava desde o início da questão, né? Só porque começou com 3, já matava. E para a gente fechar, 2 itens sobre a Lei 14.344, conhecida como Lei Henri Borel, bem novinha. Você vai ver muito questões de prova cobrando essa lei daqui para frente, viu, gente? Comece a estudar a Lei Henri Borel, porque ela vai vir mesmo por aí nas provas. E, Lei Henri Borel é a lei que trata da violência doméstica contra a criança e adolescente em razão do Henri, que foi assassinado pelo padrasto com a conivência da mãe, né? Dentro de casa. Ele sofria várias violências no âmbito doméstico, né? Então, a Lei Henri Borel, ela tirou sua inspiração na Lei Maria da Penha, que também trata da violência doméstica, só que contra as mulheres. E aí nós temos a Lei Henri Borel, que trouxe a previsão da violência doméstica contra a criança e adolescente. Não tem muitas questões sobre essa lei, porque ela é uma lei bem novinha, né? Item 16. A respeito dos aspectos penais e crimes previstos na Lei 14.344, julgo os itens a seguir. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, independentemente do seu gênero, é vedada a aplicação de pena de prestação pecuniária. Gente, o que esse item está falando é o seguinte: em se tratando de um crime que decorre da violência doméstica contra a criança ou adolescente, é possível ou não é possível que a pena seja convertida numa prestação pecuniária, por exemplo, pagamento de cesta básica, multa? Dá para converter numa pena pecuniária? Não. Em se tratando de violência doméstica contra criança ou adolescente, baseado na Lei Henri Borel, na Lei 14.344, deve ser aplicada a pena mesmo, privativa de liberdade, e não há previsão de converter em pena pecuniária, uma multa, por exemplo. Então, cadê aqui nosso material? Item, resposta do item, corretíssimo, ok? Não se converte em pena pecuniária a pena decorrente da violência doméstica e familiar contra a criança ou contra o adolescente. Beleza? E o item de número 17. A existência da coabitação entre a vítima e o agressor é imprescindível para a configuração da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente? Para eu falar em violência doméstica, deve haver a coabitação entre o agressor e a criança? Eu só aplico, porque a Lei Henri Borel, ela é aplicada quando eu tenho situação de violência doméstica. Para que se configure a violência doméstica, é necessário que morem juntos a vítima e o agressor?
Não. A violência doméstica, nos termos da Lei Henri Borel, no seu artigo 2º, diz que existem 3 formas de eu entender o que seria essa violência doméstica. Primeiro, a violência que ocorre no âmbito domiciliar, ou seja, dentro de casa, e que pode ser praticada por quem coabita ou não. Por exemplo, uma babá, a empregada, ok? Então, a violência doméstica pode ocorrer no âmbito do domicílio, mas não necessariamente por quem coabita, por quem mora lá. Como no exemplo, a empregada, alguém que, sei lá, um prestador de serviço, por exemplo, que esporadicamente vai até lá, vai prestar serviço. Aí eu também aplico a Lei Henri Borel, tá bom? Segundo, no âmbito familiar, que é a violência causada por pessoas da família, mesmo que elas não morem lá na residência. Então, a violência doméstica é caracterizada quando ela ocorre no âmbito do domicílio, por quem é parente ou não, no âmbito familiar, e aí tem que ser parente, e aí pode ser dentro de casa ou não, e nas relações domésticas. E aí sim, relações domésticas são aquelas que o agressor é alguém que convive na residência ou já conviveu na residência. É um pouco difícil de entender, né? Mas entenda que a Lei Henri Borel define como violência doméstica aquela que ocorre no âmbito do domicílio, por quem mora lá ou não, no âmbito familiar, e aí tem que ser alguém da família, mesmo que não seja dentro da casa. Então, se a criança vai para casa, por exemplo, dos avós, e chega lá, ela sofre violência por parte de um tio, é violência doméstica também, mesmo que não esteja na casa dessa criança, mas ocorreu no âmbito familiar. Ou então, quando ocorre nas relações domésticas, ou seja, nas relações com quem vive ou já viveu com aquela criança. Beleza? Então é imprescindível que haja coabitação para eu aplicar a Lei Henri Borel, para eu ter a violência doméstica? Não. Então pode ocorrer no âmbito do domicílio, por quem mora lá ou não, por exemplo, prestador de serviço, no âmbito das relações familiares, e aí não precisa ser dentro da casa, tem que ser por alguém que seja da família, ou então no âmbito nas relações domésticas, e aí vai ser realmente de alguém que mora, que vive lá ou já conviveu. Artigo 2º da Lei Henri Borel. Vai cair bastante em prova, tá bom? Então, o item 17 também está não. O item 17 ele está errado. Artigo 2º da Lei 14.344 de 2002, Lei Henri Borel. Eita, tranquilo, pessoal. Deu pra gente aí visualizar as 5 leis. Lei 2010, Lei Nacional da Adoção, Lei 13257, que é o marco legal da primeira infância, Lei 13.010, que é a Lei Menino Bernardo, a Lei 13.431, que é aquela que trata da escuta especializada, do sistema de garantia de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, e a Lei 14, tanta lei, né? Lei 14.344, que é a Lei Henri Borel, que fala da violência doméstica contra criança e adolescente. Foi bacanérrimo. Muito provavelmente você vai encontrar alguma questão de prova falando aí desses assuntos que nós tratamos aqui na lei. Vou deixar meu beijo para vocês. Até a próxima. Um detalhe importante, esse material, essas questões, se você quiser acessar, pegar a listinha, você vai encontrar ela no canal do Telegram, ECA Fácil para Concursos.